Olá, pessoal da Alicerce Concursos. Hoje nós vamos falar de um autor chamado Demerval Saviani, que é um autor muito presente nos concursos, né? Vários editais colocam Demerval Saviani. Então nós vamos falar da Escola e Democracia. Esse professor, ele é professor da Universidade Estadual de Campinas. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né? Pessoalmente. Então, ele é um professor bastante convicto das suas ideias, né? Então, algumas pessoas não gostam, enfim, mas ele é um autor denso, né? E eu trouxe aqui, só para explicar para vocês, vou falar de dois livros aqui que tem a ver com um segundo livro que está também no edital, que é a História, né, das Tendências Pedagógicas. Então, eu coloquei um pouquinho dos dois aqui porque é essencial para entender o pensamento dele. Então, além do Escola e Democracia que a gente tem aqui, eu também falei um pouco do Pedagogia Histórico-Crítica, que é uma tendência pedagógica que o Demerval Salviani é o autor. Então, para você entender um pouco essa questão do pensamento dele, né? Então, o que que ele pretende? Investigar de maneira clara e objetiva a intervenção das diferentes teorias pedagógicas na questão da marginalidade, retratar um de seus principais objetivos, que é o de sacudir a máquina política educacional, balançando as curvaturas da vara. Então, essa ideia da curvatura da vara também é muito conhecida e é uma das coisas que mais cai nos concursos, né? E eu vou falar o que que é para vocês, tá? Em busca de seu equilíbrio ideal e compreender a pedagogia histórico-crítico proposta, que é uma ideia dele. Então, Demerval Saviani, o que que ele vai abordar? Ele vai abordar muito as tendências pedagógicas, enfim, fazer um histórico da educação, fazer uma análise delas todas e depois colocar a sua crítica, né? Então, primeiro, para entender toda a história que ele vai falar da importância da escola e da democracia, né, e de todo esse desenvolvimento, ele vai separar as teorias pedagógicas em dois grandes grupos: as não críticas, que é a tradicional, certo? E aí a gente vai ver isso no outro texto. Ele vai começar a história da pedagogia no Brasil lá dos jesuítas, né, mostrando. Então, nós temos a pedagogia tradicional, que é essa mais que aparece também na crítica do Paulo Freire, enfim, mais tradicional mesmo no sentido. Nós vamos falar tem a pedagogia nova, isso vai ficar no outro vídeo, eu só estou trazendo aqui para contextualizar, que tem vários representantes aí no Brasil, Anísio Teixeira, né? Dos autores mais conhecidos é o John Dewey, da Pedagogia Nova. Nós temos a pedagogia tecnicista, essas são não críticas, tá? Que apareceu no Brasil principalmente nos anos 70, ali durante o governo militar, né? Então, são as três teorias. E ela tem as teorias crítico-reprodutivistas, né? Então, nós temos a teoria do sistema de ensino enquanto violência simbólica, tá? Eu coloquei aqui, ó, essa aqui muito caracterizada pelo Bourdieu e Passeron, né? É uma análise da educação como fator social, político e econômico, né? Das condições materiais, como se efetiva essa violência simbólica que a escola impõe, né? Então, a escola ou a sociedade impõe essas desigualdades, né? Pelas forças materiais, de símbolos, ideologias. Então, tanto Bourdieu quanto Passeron vão falar, olha, isso é uma violência contra uma parte da população, no sentido que são impostos ideologias, ideias, consumismo, né? Então, a desigualdade, né? O pobre, as classes sociais, elas são mantidas através de todas essas ideias, né? Então, essa violência que as pessoas sofrem são dominadas principalmente aí a crítica ao liberalismo econômico, e vale lembrar que esses autores têm origem aí nas ideias
marxistas, né? Então, portanto, uma crítica a essa desigualdade social, enfim. Esse tema, né, ele vai estar em outra aula, só estou aqui para contextualizar vocês. E também, né, a teoria do aparelho ideológico, que é do Althusser, né? Então, também de forte influência marxista, que vai falar, ó, a escola é manutenção da ordem, né, das classes sociais, das desigualdades, do proletariado, enfim. Né? Então, e também tem a ver com a escola dualista, que é aquela escola separada, né? A escola vamos supor assim, dos burgueses, dos mais abastados, e a escola dos trabalhadores, dos proletários, certo? Então, essas teorias, elas são as crítico-reprodutivistas, né? Então, tem as não críticas, que é importante você saber, que é a tradicional, a nova, a tecnicista, e as crítico-reprodutivistas, que é o sistema de ensino enquanto violência do aparelho, violência simbólica, do aparelho ideológico e a escola dualista, tá? Bom, e aí ele vai falar dessas diferentes teorias e a questão da marginalidade. Saviani inicia seu livro Escola e Democracia, levantando questões de dois grupos antagônicos. O primeiro grupo é o das teorias não críticas, classificadas como pedagogia tradicional, a pedagogia nova e a pedagogia tecnicista. Esse grupo entende que a educação é capaz de erradicar a marginalidade de nossa sociedade, sendo em sua última consequência considerada aqui como harmoniosa. O que essas teorias vão dizer? Ela fala, olha, os problemas que existem na nossa sociedade podem ser resolvidos com a educação, né? Porque esses conflitos, o que ela não, essas teorias não críticas, elas não levam em conta o contexto social, econômico, das desigualdades sociais, nada disso. Elas falam assim, olha, a escola pode resolver isso. Esse problema, né? A sociedade é harmoniosa. Às vezes dá um estrelelê ali, mas a escola, ó, resolve, né? Então, o que trata isso como, por exemplo, a marginalidade, um desvio, um fenômeno individual que deve ser corrigido. Portanto, a educação serve como instrumento de correção de desvios, tendo ao mesmo tempo uma margem de autonomia com relação à sociedade. Então, veja, a escola é, né? Então, como se a escola fosse assim. Ah, tem um problema, entrou aqui, né? Passou pela escola, resolveu, saiu solucionado. Então, é por isso que é chamado de teoria não crítica, porque ela não vê todo as situações, as desigualdades, os problemas, os contextos, né, que levam às múltiplas situações, né? Então, a gente poderia trazer aqui muitos exemplos do Brasil, do mundo, aonde essas teorias não, a educação não dá conta, né? Por exemplo, de questões de desigualdades culturais, de gênero, desigualdades como, por exemplo, no Brasil nós vivemos da questão do racismo, né? Então, a gente tem muitos problemas extra, né? Que a escola tem que trabalhar, mas ela não é essa sociedade, não é essa coisa tranquila, harmoniosa, que muitas vezes essa teoria não chega a aprofundar sobre isso, né? Então, no segundo grupo, que é o das teorias crítico-reprodutivistas, né, que são subdivididas em teoria do sistema de ensino como violência simbólica, teoria da escola como aparelho ideológico do Estado, a AIE, né, e teoria da escola dualista, que são as críticos não é, as teorias críticos reprodutivistas, tá? Que ele chama. Então, o que ele vai falar? Ó? Aí aqui ele vai falar, aqui sim tem uma análise, né, dos problemas, da desigualdade, do capitalismo, do liberalismo econômico, de todos os problemas que esse sistema traz. Mas, porém, não apresenta nada de solução, né? Só aponta o problema, segundo o Demerval Saviani. Nesse caso, de maneira oposta, a educação aparece como fator agravante. E tem esse outro item, né? Que a educação ela é reprodutora dessas desigualdades. Ou seja, a escola ela apenas reproduz
o que tem, né, e fortalece ainda, né, aí da ideia da teoria da violência simbólica. Através da discriminação, é responsável pela marginalidade, onde é inerente à estrutura da sociedade, da qual a educação é dependente. Aqui a escola reforça e legitima a marginalização social através da marginalização cultural. Assim, frisa que esses grupos teóricos explicam, né, a marginalização na forma da educação e sociedade. E aqui, o pensamento do Saviano ele é bem rebuscado, complexo, no sentido que ele trabalha com muitas palavras. Tanto é que tem gente que não gosta de ler o livro dele, fala assim, professor, bem complicado e tal. Então, eu estou tentando aqui, didaticamente, pedagogicamente, simplificar. Então, me perdoem a simplificação, tá? Mas quem já não ouviu aquela frase assim, a escola pública é assim mesmo, né? Ali é só para dizer que está na escola. Aí você fala assim, não, a escola particular, tal, essa é boa. Isso aí o cara. Então é isso que ele está falando, ó, educação separando, tá vendo? Criando uma escola para a elite e uma escola para o pobre, né? Por quê? Porque aí nós mantemos a ordem, né? A elite estuda lá e o marginalizado estuda aqui. Então é isso que ele está falando. A educação, nesse caso, ela reforça as desigualdades. Ele impede ah, essa promoção de um equilíbrio social maior, tá? Por isso que ele fala. Essas teorias vão falar, as escolas, elas inclusive, elas restringem, né? Então, e aí a gente tem que ter cuidado com a nossa prática, porque veja bem, eu entro numa escola, já aconteceu, eu fui professor de escola particular e escola pública. E eu lembrar, né, quando eu ia para a escola particular, tinha lá os conteúdos e tal. E quando eu chegava na pública, às vezes eu queria dar a mesma aula. E aí o pessoal falava assim: não, Fábio, isso aí é muito difícil para eles. Não, não, aqui é basiquinho. Olha só, a própria visão da educação já está falando assim, ó. Aqui a gente tem que ir menos. Lá eu posso ir mais. Percebe? Já está desigual, já estou criando desigualdade na minha prática. Né? Claro que eu tentava evitar isso e lutar contra isso. Falo, não, eu tenho que, de um jeito, né, ter estratégias de mostrar o mesmo conhecimento que eu apresentei lá na outra escola. É claro, são realidades diferentes e tal. Mas o que essas teorias estão falando é a escola só serve para legitimar o poder, para legitimar os donos do poder. Só para isso, tá? E aí, né? Opa, pulei muito aqui. E aí nós temos o principal elemento teórico, né? Talvez, do Saviani, que é a metáfora da teoria da curvatura da vara. E aí ele faz essa metáfora para justificar um processo de tentativa de ajuste da educação. Então, quando a vara está torta, ela fica curva de um lado. E se você quiser endireitá-la, não basta colocá-la na posição correta. É preciso curvá-la pelo lado oposto. Então, para entender, né? Coisa está torta aqui, né? Aí, não basta você fazer isso, porque ela vai pender para cá de novo. Você tem que inclinar ela para cá de novo, ó. Ou seja, nós temos que fazer uma mudança, né? É isso que ele quer dizer. Nós temos que fazer uma mudança grande para tentar aqui, ó, que ela volte para que ela fique correta. Então, né? Essa metáfora foi usada por Lênin, né? Foi usada por Lênin, né? Conhecido aí, Lênin. Muitas vezes eu falo coisas óbvias, gente, e as pessoas falam assim, Fábio, mas isso aí é óbvio. Mas eu sempre falo, gente, tem pessoas que se formaram agora, que às vezes não têm esse conhecimento. Então, Lenin, né, foi um dos autores da Revolução Russa, do antigo Estado da União Soviética, né, e ele citou essa metáfora também. Então, o que está no livro do Althusser.
Então, ele usa essa metáfora para dizer assim: neste momento, afirma Saviani, quando mais se falou em democracia no interior da escola, menos democrática foi a escola. E aí ele está falando, ó, se falou muito de democracia e tal, mas a escola continua se não sendo democrática, né? E quando menos se falou em democracia, mais a escola esteve articulada com a construção de uma ordem democrática. Então é preciso entender isso aí. Por que que às vezes tem um discurso de democracia e não há democracia, né? Então é apenas um discurso. Então por isso que não pode ser apenas meramente um discurso. Saviani parece que puxa propositadamente a vara para o lado oposto, né? Por quê, gente? Às vezes o discurso da democracia esconde as posições autoritárias, né? E aí é sempre mais fácil a gente enfrentar o inimigo quando ele é muito claro, né? Então, se não há democracia, a gente sabe, opa, precisamos discutir a democracia. Mas e quando há democracia e ela não acontece, né? Então ele vai falar assim, ó, fala em democracia, tem democracia. Então, na esperança dessa vir para o centro, né? Então nós precisamos ir para o lado oposto para que ela venha para o centro, para o equilíbrio, que não é a escola tradicional, nem a escola nova, mas sim da valorização dos conteúdos que remetem a uma pedagogia revolucionária. E ele vai falar isso, né? Então, por isso que muita gente acaba aí não tendo uma simpatia pelo Saviano, pelos seus pensamentos, porque ele vai tratar mesmo dessa pedagogia revolucionária. Olha, nós precisamos mudar, e precisamos mudar, e aí entra a teoria da curvatura da vara, né? Nós estamos aqui inclinados para um lado, nós temos que virar, né? Dar aquele cavalo de pau, vamos dizer assim, para tentar buscar um equilíbrio, né? E aí ele coloca uma teoria pedagógica mais satisfatória para as classes populares. Partindo da crítica à pedagogia tradicional, Saviani defende uma pedagogia ativa, centralizada na troca de conhecimentos e na iniciativa dos alunos, né? Então, eu aqui, importante esse trechinho aqui, ó, centralizada na troca de conhecimentos e na iniciativa dos alunos. E aí o Saviani tem uma frase que é importante, que nós não podemos ter a postura de restringir a, aos alunos o acesso ao conhecimento humano socialmente construído ao longo da história, tá? Ou seja, falar assim, não, isso aqui não é para essa classe, não. Isso aqui, né? Não, para essa classe aqui, não, 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 não. Música clássica, não. Ih, esse menino aí não. Música clássica, não. Beethoven, imagina dar Beethoven para eles. Mozart, não. Então, Saviani vai repudiar isso veementemente, né? Porque ele vai falar, se a escola agir assim, ela está agindo, né, numa violência simbólica, restringindo o direito ao acesso aos conhecimentos universalmente construídos ao longo da história da humanidade, tá? Então, é preciso sim que esses alunos tenham conhecimento. E aí ele vai criticar também as propostas de escola novismo, né? Métodos sofisticados, escolas bem equipadas, etc. Seria válido adaptá-las às camadas mais populares, nas quais são maiores as dificuldades de aprendizagem, né? Quer dizer, ele vai construir aí com crítica aos elementos dessas pedagogias, aproveitando, por exemplo, algumas questões do escola novismo, que são ali, né, o conhecer, o aprender a aprender, por exemplo, que é uma coisa importante para construir aí a sua teoria histórico-crítica, tá? O povo busca acesso às escolas, ao contrário dos que já se beneficiaram dela. A escola será valorizada a partir de uma pedagogia articulada com os interesses do povo. Então é preciso que isso faça sentido para essas pessoas e que principalmente atenda aos seus interesses. Nessa escola para o povo,
os métodos ultrapassariam os métodos tradicionais e novos, levariam em conta os interesses dos alunos em primeiro lugar, porém sem abrir mão da iniciativa do professor. Então, veja, ele coloca aqui, ó, é para levar o interesse do aluno, sim, mas não abrir mão da iniciativa do professor. Tais métodos não seriam ecléticos, mas sim manteriam continuadamente presente a vinculação entre educação e sociedade, onde o ponto de partida do ensino seria a prática social, fazendo-se necessário transformar as relações de produção que impedem a construção de uma sociedade mais igualitária. Então, gente, olha só. Então o que que ele faz? Vamos resumir esse slide. Critica, né, a pedagogia tradicional, escola novismo em muitos aspectos. Não que escola nova não traga alguns elementos importantes ali para a gente avaliar. Sim, traz, né? Mas ele vai falar, bom, para a escola, e aí a defesa da teoria dele, né, histórico-crítico, ela precisa ter um vínculo com a sociedade, saber o que ela quer, os seus interesses. Esse é o ponto de partida, a prática social. O professor não vai abrir mão do seu papel, mas é importante que ouvir, né, os alunos. E aí ele fala dos métodos ecléticos, né? Porque a escola nova traz uma série de métodos ecléticos. Então, a crítica dele é assim, ó, e quando ele fala da relação de produção, é essa ideia de que a escola tem que estar a serviço do mercado. Hoje está precisando disso, hoje está precisando daquilo. Então, é uma escola que serve ao quê? Ao capitalismo, aos grandes interesses, às elites. Não é uma escola que interessa ao povo, né? Então, ele vai falar assim, não. Por quê? Formar trabalhadores, formar pessoa, mão de obra. Ele vai falar, isso aí está atendendo o interesse de quem domina o sistema econômico. Essa é a crítica que o Demerval Saviani coloca, tá? E a especificidade da escola? A especificidade da escola toma corpo ao longo da história. Quando as relações sociais passaram a prevalecer sobre as naturais, ou seja, com o próprio surgimento da escola, enfatizando assim o mundo da cultura e o mundo produzido pelo homem. Ou seja, a gente vai para a escola para aprender uma série de coisas, né? E aí a gente já ouve na história da humanidade uma uma situação natural em que o ser humano era um animal, né? Caçava, matava, enfim, né? Era uma relação bem natural. Vai surgindo ali criação de elementos, o ser humano vai descobrindo coisas, vai se aperfeiçoando, vai desenvolvendo técnicas, né? Criando a cultura, as necessidades. Então, o homem produz o mundo, certo? O homem e a mulher, né? Um mundo cheio de significado, cheio de cultura, de materiais, enfim. Tudo isso é nossa cultura, né? O modo que a gente se veste, come, o nosso tratamento, enfim. E aí, claro, a escola vai se apropriar de todo esse conhecimento, como eu já citei, o conhecimento historicamente acumulado ao longo dos anos. Descoberta do fogo, descoberta dos metais, sabe? A história da humanidade, a evolução da humanidade, né? A gente sair do modo quadrúpede para o modo bípede. Então, tudo isso a gente tem uma evolução da humanidade e aí foram se construindo conhecimentos, a invenção da imprensa, a descoberta da eletricidade, a máquina a vapor, né? Até chegar nos dias de hoje, a tecnologia, os microchips, né? A inteligência artificial, a internet, tudo é conhecimento acumulado ao longo da história da humanidade. Então, a escola, né? Ela é um conhecimento elaborado. A própria institucionalização do pedagógico através da escola é um sinal de especificidade da educação. E aí vale a pena lembrar que nós, seres humanos, somos os únicos seres vivos da Terra que temos a educação, a escola, né? A gente ensina para o outro, né? Aí você fala assim, professor, mas eu conheço. Não existe nenhum outro ser vivo que tenha instituições de ensino, né? A academia das abelhas, das formigas, né? Não tem. Então,
só o homem, o ser humano tem essa instituição, que é a educação, tá? E essa dimensão pedagógica pode ser detectada numa situação privilegiada, pois existe no interior da prática social global, em todos os lugares existe. Assim sendo, a escola é uma instituição cujo papel consiste na socialização do saber sistematizado. Então, é importante que esse conhecimento ele chegue a todos. E aí o que ele fala, a escola é um equipamento que tem em todos os lugares, né? Em todos os lugares nessa sociedade global, tá? Você tem as escolas. Ah, mas professor, tem uma tribo isolada, né? Aí é uma outra forma de educação, uma outra discussão que não entra aqui na nossa do texto do Demerval, tá? Então, o que, que ele vai propor? A pedagogia histórico-crítica. Então, a teoria pedagógica histórico-crítica foi criada por Saviani. É ele que criou essa teoria. E isso cai muito, né? Perguntando quem é o autor dessa pedagogia histórico-crítica. Partindo do pressuposto de que é viável, mesmo numa sociedade capitalista, uma educação que não seja necessariamente reprodutora da situação vigente. Então, aqueles autores lá que ele cita anteriormente, né, os críticos reprodutivistas, eles não viam a possibilidade ali, ou pelo menos não estava claro para eles, uma pedagogia que existisse no modo capitalista que não fosse a de reprodutora das desigualdades, tá? O Saviani vai falar, não, isso é possível, mesmo numa sociedade capitalista, e não ser reprodutora da situação vigente, e sim adequada aos interesses da maioria, aos interesses daquele grande contingente da sociedade brasileira explorada pela classe dominante, né? Então, você vê aí essa crítica do Saviano ao sistema capitalista, ao neoliberalismo, muito presente. E para ele é possível uma pedagogia que vá na contramão aí dos interesses dessa elite, desse sistema capitalista. Segundo Saviani, a pedagogia histórico-crítica, embora consciente da determinação exercida pela sociedade sobre a educação, fato que a torna crítica, acredita que a educação também interfere sobre a sociedade, podendo contribuir para a sua própria transformação. Ou seja, o que ele tem de diferente do crítico reprodutivista? Ele vai falar, ó, não é só uma reprodução. Ao mesmo tempo, também a educação influencia, né? Ela é influenciada, mas ela também influencia, né? E aí ela mesma pode contribuir para a sua transformação, para a transformação dessa sociedade. Ou seja, ele vislumbra aqui um caminho na educação, desde que ela atenda os interesses da sociedade para poder promover essas mudanças, tá? Saviani chega a dizer que a história da pedagogia histórico-crítica e a dialética são sinônimos, e que se não usa o termo dialético porque, de um lado, há muito simplório que não sabe o que é dialético, que quer dizer, pensando que dialético é a mesma coisa que dialógico. E de outro, há muito iluminado que já pensa que sabe o que é dialético. Quer dizer, portanto, não se pergunta assim, impedindo que explique. Então, o Saviani, ele é uma pessoa que tem uma opinião muito forte, ele vai falar assim, ó, eu não uso dialético. Por quê? Embora, né, é sinônimo, mas eu não uso isso porque tem muita gente que não sabe a diferença entre dialético e dialógico. Eu vou falar assim, né? Não sabe o que é. E aí eu até coloquei um slide aqui falando um pouco disso, né? Do que é dialético e o que é dialógico, se você tem dúvida. E aí ele vai falar assim: tem muita gente, né, que acha que sabe demais, que vai usar o dialético, né, e não vai perguntar o que é essa pedagogia histórico-crítica, dizendo assim: não, já sei o que é dialético, já entendi. Então ele fala: por isso eu evito usar esse termo, tá? Então é preciso registrar que essa teoria, como está aqui descrita, não só tem de ser inovador, como menos
como menos tem ainda de revolucionário. Então ele está falando, ó, não tem de inovador nem de revolucionário. O que Saviani definiu como pedagogia histórico-crítica até aqui poderia ser entendida da seguinte maneira: uma teoria pedagógica, para ser histórico-crítica, precisa reconhecer que a educação é determinada socialmente, mas também admitir que ela pode transformar as condições sociais. Então, aqui, gente, a gente tem uma essência do pensamento da teoria, né? Então, cuidado, né? Porque ó, ele fala assim, ó, não é, né, uma teoria revolucionária, né? Muita gente fala isso. Ah, Demerval Saviani propõe uma revolução, né? Nem inovação. O que ele propõe é exatamente uma teoria que reconheça que ela sabe que ela é determinada socialmente, mas que também ela pode promover aí essas transformações nas condições sociais, né? E aqui eu coloquei, ó, o que é a dialética, né? É um antigo processo filosófico que busca estabelecer a formação do conhecimento por meio das relações entre argumentações opostas, tá? E que foi muito utilizado aí pelo marxismo, né? A dialética, enfim, e que inspira bastante também o pensamento do Saviani. E o dialógico, né? É um conceito que vem de dialógicos, palavra grega, que é relativo ao diálogo, né? É uma abordagem que valoriza a interação e a comunicação entre as pessoas, promovendo a troca de opiniões, experiências, ideias e tal. Só para a gente. Eu sempre gosto de trazer isso, gente, porque às vezes as pessoas falam assim: ah, mas eu não sei, eu aprendi na minha vida de concurseiro é, e muitas vezes eu vi o professor falando assim, aí o professor falava assim, não, a dialética, a hermenêutica, aí eu ficava pensando assim, meu Deus do céu, deixa eu pegar aqui o celular para ver o que que é, né? Então eu gosto de explicar isso, embora se você saiba, né? E claro, que eu fiz uma redução, né? Dialética dá para a gente fazer um vídeo de 3 horas falando, mas tudo bem. Então, como observando a educação e política são práticas distintas, né? E convém não confundi-las. Olha o que ele vai falar, né? O que poderia resultar em um politicismo pedagógico ou em um pedagogismo político, o que acabaria numa escola a serviço de um grupo burguês. Por isso, não resulta na exclusão da política como prática independente, pois são inseparáveis e mantêm forte relação. Então, ele vai falar assim: olha, educação e política são práticas distintas, mas elas têm a ver, né? Elas são ali inseparáveis. Por isso que ele vai falar, mas a gente não pode ter um politicismo pedagógico ou um pedagogismo político, né? Então, é o equilíbrio, né? Aquela pessoa que fala assim, não, a aula é uma ideologia disfarçada de aula, né? Então, não é isso que ele está falando. A gente precisa trabalhar o quê? O pensamento crítico, né? Não podemos excluir a política? Não, né? Pois elas têm relação, mas não podemos ter ali esses extremos, né? O politicismo pedagógico ou o pedagogismo político, tá? Que é você transformar a sua aula numa coisa, num panfletário, enfim, né? Então a gente tem que trabalhar o pensamento, trabalhar as ideias, fazer as pessoas conhecerem o que é esquerda, o que é direita, o que é centro, né? Trabalhar as concepções, chegarem às suas conclusões, mas mostrar, né, as agruras aí da vida, enfim. É nessa linha que o Demerval está indo. Então, como tratar coisas tão diferentes? Vê que se a dimensão pedagógica na política envolve a articulação visando o combate dos antagônicos, o mesmo acontece na dimensão política na educação, com a apropriação de instrumentos culturais aplicados na luta contra o antagonismo. Embora ele está falando isso, ele não abre mão dessa ideia de que a gente tem que mostrar, né, essas questões de desigualdade, de exploração, enfim, que ele bate muito nessa tecla.
né? Então, combater aí, quando ele coloca essa articulação, né, de antagonismos que acontece tanto na educação como na política, e aí pensando nas crítico-reprodutivistas, né, que a educação, não, a gente precisa mostrar que muitas vezes a educação está a serviço de uma classe, do mercado, dos interesses que não são os nossos, então ele não vai abrir mão da gente mostrar isso, certo? O Demerval Saviani. Então vamos lá, gente. Espero que tenha dado para captar a essência dele. Vamos para uma pergunta, né? Em relação à obra Escola e Democracia de Demerval Saviani, é correto afirmar que as teorias crítico-reprodutivistas entendem ser a educação um instrumento de equalização social, portanto, de superação da marginalidade. As teorias não críticas compreendem a educação como instrumento de marginalização social, mas não apresentam uma proposta pedagógica para a organização da escola. C. Para a pedagogia tecnicista, a escola tem como função difundir a instrução e transmitir conhecimentos. D. Saviani denuncia o caráter reacionário da pedagogia tradicional, que proclama a democracia, mas se restringe a um grupo privilegiado legitimando as desigualdades. E E. Saviani defende o trabalho com conteúdos culturais como elemento da construção de uma pedagogia verdadeiramente revolucionária. Questão difícil, gente, que envolve aí vários aspectos falados no texto, né? Vou dar um tempinho para vocês tentarem responder essa, né? Sempre eu falo assim, você dá um print no vídeo, mas eu trouxe ela até já elaboradinha a resposta para vocês entenderem melhor. Bom, vamos lá. Então olha aqui, gente, a alternativa é a E, né? Vamos explicar por que é a E. Saviani defende o trabalho com conteúdos culturais como elemento de uma construção verdadeiramente revolucionária. E aí, por que não são as outras? Olha lá. A letra A, já trouxe aqui pronto. Ó. Quando ele fala crítico reprodutivista, você vê que está riscadinho, não é isso. Aqui são as teorias não críticas, que entendem ser a educação um instrumento de equalização social, portanto, de superação da marginalidade. Então está o erro aqui nas críticos reprodutivistas, porque elas não pensam, né, a educação como um instrumento de equalização social. Ao contrário, elas acham que legitima. As não críticas, né, está errado, que aqui ele está falando da crítico reprodutivista, que compreende a educação como instrumento de marginalização social, né? E não apresenta uma proposta pedagógica para a organização da escola, tá? Então, a crítico reprodutivista, ela vai nesse sentido. Aqui, quando ele fala pedagogia tecnicista, não é tecnicista, é a tradicional. A escola tem como função difundir a instrução e transmitir conhecimento. Essa é a visão da escola tradicional. E a outra, né? Saviani denuncia o caráter reacionário da pedagogia tradicional? Não, né? Da renovada, que proclama a democracia, mas se restringe a um grupo privilegiado, restringindo, né? Legitimando as desigualdades. E aí a letra correta é: Saviani defende o trabalho com conteúdos culturais como elemento de construção de uma pedagogia verdadeiramente revolucionária, tá? Então aqui, ó, você tem, né, riscado aí o que está errado nas alternativas, ok? Bom, segunda questão. Conforme Demerval Saviani esclarece em Escola e Democracia, constitui-se uma teoria não crítica da educação. A teoria da escola nova, a teoria da escola dualista, a teoria da crítico-reprodutivista, a teoria da escola como aparelho ideológico do Estado e teoria progressista libertária. Então vamos lá. Qual que é não crítica, né? Escola dualística é, né, ela é crítica, crítico-reprodutivista, assim como a crítico-reprodutivista. Teoria do aparelho ideológico do Estado também, né, é crítica. E libertária também. Qual que é a não crítica? Teoria da escola nova, né? No Brasil, a escola nova ganhou
destaque ali nos anos 30, 40. Nós vamos falar mais disso no outro texto do Saviani, né, que vai contar a história das teorias pedagógicas. Então, é do John Dewey, Carl Rogers, Montessori, você pode colocar aí também, até o Piaget, né, como teóricos da escola nova, tá? E aí, claro, existem divergências, né? Tem gente que fala, tá? Mas o John Dewey, Carl Rogers, Anísio Teixeira no Brasil são os representantes mais significativos aí dessa escola nova, tá certo? Com isso, gente, a gente termina, sempre desejando para vocês uma boa prova e sucesso. Até mais.